Podem dar uma olhada. Seguimos então, meus irmãos, o Salmo 121. Nós queremos expor esta noite como um tema: Deus é o socorro do seu povo. Deus é o socorro do seu povo. Deus está com o seu povo desde a conversão até a glorificação. Deus está com o seu povo desde a conversão até a glorificação. Quantos de nós aqui reunidos esta noite já não nos sentimos inseguros, ameaçados, seja em qual área for em nossas vidas? Todos nós passamos por situações que nos ameaçaram, que nos deixaram inseguros, e a vida cristã, ela é assim, ela é marcada por muitos contratempos, e por muitas vezes nós somos levados a nos sentirmos inseguros ou nos sentirmos ameaçados. Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, nós olhamos para o horizonte, muitas vezes, ao olhar no que se refere à política, à economia, à saúde, ao desenvolvimento da nossa cidade, da nossa nação. Muitas vezes nós nos sentimos inseguros, ameaçados, e nós, por muitas vezes, todos nós estamos inseridos assim em um contexto que nos ameaça e que nos deixa inseguros. Talvez você esteja aqui esta noite e você pode dizer para mim: não, pastor, comigo está tudo bem, nada me ameaça, nada me deixa inseguro. Mas também você pode estar aqui esta noite sentindo-se inseguro, ou sentindo-se ameaçado ou preocupado em virtude das ocasiões que estão a cercar a sua caminhada. É inevitável na vida de todo e qualquer ser humano, enquanto nós estamos por aqui de passagem, ninguém aqui, esta noite nós precisamos ser sinceros, e como diz a minha avó, ninguém aqui vai ficar para semente, todos nós vamos partir uma hora, mas enquanto nós estamos peregrinando, porque assim é todo o contexto dos salmos de romagem, o contexto dos cânticos de degraus, nós muitas vezes nesta caminhada vamos nos sentir inseguros, vamos nos sentir ameaçados, e a principal pergunta para nós esta noite é: de onde vem o nosso socorro? Qual é o verdadeiro socorro para as nossas almas? Se você não se sentiu inseguro, ou se você não se sentiu ameaçado, alguma coisa está muito errada, mas doenças nos ameaçam, crises familiares nos deixam inseguros, contextos nos trabalhos nos tornam pessoas muitas vezes inseguras e ameaçadas. Nós estamos cercados por inúmeras situações, como nós estamos falando, mas a grande temática, o apontamento deste salmo esta noite é: da onde vem o nosso socorro? Isso especialmente para os filhos de Deus, para aqueles que estão em Jesus Cristo. Qual é o verdadeiro socorro para a sua alma? Ó alma cansada, ó alma insegura, ó alma atribulada esta noite, da onde vem o seu socorro? Enquanto nós estamos e cantamos peregrinando pelos vales, pelas montanhas, conforme nós vamos ver, nós precisamos responder esta pergunta: da onde vem o nosso socorro? O mundo vai responder várias formas. Quando se sente ameaçado, vai buscar preencher o vazio em seu coração com realizações, com conquistas, com posses, com dinheiro e com inúmeras situações. Mas nada preenche o vazio que está no coração do homem, porque a palavra de Deus vai dizer que este vazio que se encontra no coração do homem só pode ser preenchido por Deus. Mas para nós que estamos em Jesus Cristo, entendemos que o socorro para as nossas almas vem do nosso Deus. Por isso, Deus é o socorro para o seu povo. Felizes são os peregrinos para quais este salmo, Salmo 121, é um salmo salvo-conduto, que eles podem viajar sem temor ao longo de todo o caminho para a cidade celestial. Felizes são os peregrinos, aqueles que estão em Jesus Cristo, aqueles que leem este salmo e por meio de Cristo Jesus se identificam com esta verdade.
podem assim caminhar tranquilos e seguros. Por isso nós cantamos muitas vezes, calmo, sereno e tranquilo, nós vamos seguindo a nossa caminhada. Por mais que venham as inseguranças, por mais que venham as ameaças, nós estamos seguros, porque Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, Deus é o socorro para o seu povo. Meus irmãos, não sei se você já leu este salmo 1, 2 vezes, mas aqui nós estamos lançando vários desafios, e fica mais um desafio. Leia pelo menos 5 vezes este salmo, e vai lendo, e você vai se identificando, e como isso vai alimentando a sua alma, porque Deus é o socorro para o seu povo. Aquele que é protetor da igreja, de modo geral, está enganjado na preservação de cada crente, em particular, a mesma sabedoria, o mesmo poder, as mesmas promessas. O guarda de Israel, conforme vai dizer o verso 4, é quem te guarda, o verso 5, o pastor do rebanho é o pastor de cada ovelha, e ele cuida para que nenhuma, nem mesmo as pequeninas, nem mesmo aquelas que se sentem fracas, como eu e você, se perca ou se pereça, porque são palavras de Jesus, que ninguém pode arrancar nenhuma das suas ovelhas da palma de suas mãos, porque o Senhor é o nosso socorro e nós estamos seguros em Deus. Ainda nesta introdução, lembro-me de que, ao ler uma história, fraca no final da sua jornada, da sua vinda, uma peregrina cristã repetia a frase constantemente: Ele não virá, Ele não enviará o seu socorro. E ela repetiu esta frase várias vezes, tentando lembrar o cântico que ela, parece que havia se esquecido, mas ela estava tentando lembrar aquele cântico familiar, para que viesse novamente em sua mente, ela pudesse lembrar destas verdades. E assim, ela partiu, mas encontrou-se ao lado de sua cama um bilhete com uma canção que dizia: aos montes elevo os meus olhos, aos montes eternos. A minha alma sente que o Espírito jorra de lá e os suprimentos são renovados. Ele não enviará o seu socorro, a ajuda ainda enquanto peço é dada. Deus então, conforme vai dizer este cântico desta peregrina, desce ao seu favor e assim ela descansa nos braços do seu Senhor. Nós temos socorro no Senhor. Ele é o socorro para as nossas almas. Qual é o contexto então do Salmo 121? E assim eu quero apontar 5 pontos para os irmãos esta noite. O contexto do Salmo 121 se encontra na proteção daqueles que estão peregrinando, como nós já estamos ouvindo. E por que ele aqui está dizendo, eleva os meus olhos para os montes? É porque nesta peregrinação há muitos perigos. E muitas vezes, conforme nós vamos ver, eles precisavam desta segurança divina. E o contexto deste salmo, enquanto eles estavam descendo, indo para Jerusalém, conforme nós ouvimos no último domingo, por conta das 3 festas, eles tinham que ir na Páscoa, no Pentecoste, ou na festa dos tabernáculos, cultuar ao Senhor. Havia muitos perigos neste caminho, nesta caminhada, nesta jornada. E por isso então este salmo se encaixa aqui apontando como Deus o socorro daqueles que estão peregrinando em direção a Jerusalém, num contexto histórico, num contexto destes salmos de romagem. Assim também somos nós, que estamos caminhando em sentido a Jerusalém eterna e estamos peregrinando, e o Senhor é o nosso socorro. Mas uma verdade eu quero ainda destacar nesta introdução aos irmãos, que se eu e você, como cristãos, que estamos aqui esta noite, não conseguimos, enquanto nós estamos caminhando para Jerusalém celestial, enxergar os perigos que estão a nos cercar, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós precisamos estar vigilantes. Ao momento que nós fomos levados à conversão, em nenhum momento nós devemos deixar de ser vigilantes, porque nada deve nos surpreender em meio a este mundo mau e tenebroso a qual nós estamos caminhando.
E por isso aqui fica evidente também, meus irmãos, que nós devemos estar cientes dos perigos que nós vamos enfrentar nesta jornada. Como vai dizer o pastor Augusto Nicodemos, Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, mas Ele nos prometeu uma chegada certa e concreta, porquanto nesta viagem ela não vai ser tranquila. Enquanto nós estivermos peregrinando, não vamos trilhar águas tranquilas, no sentido de que vamos andar no mar de rosas. Não, nós vamos trilhar muitas dificuldades e problemas vão nos cercar. Mas uma coisa nós temos certeza também ao olhar o Salmo 121, o Senhor está conosco, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, e assim podemos descansar nesta verdade. Eu quero te fazer uma pergunta esta noite. Quais perigos você, e aqui nós não estamos falando, meus irmãos, de uma caminhada para o sucesso profissional, para êxito na vida financeira, na vida emocional, não. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de uma caminhada para o céu, uma caminhada para a eternidade. Amém, irmãos? Nós não estamos falando aqui de coisas que são importantes, mas não são o essencial. Nós estamos falando aqui de uma caminhada para a eternidade, onde nós vamos estar com o Senhor para sempre. A pergunta que eu faço para os irmãos e para todos nós é: quais perigos você consegue enxergar nesta caminhada para a eternidade? Você tem enxergado alguma coisa que ameaça o seu caminho, ou você acha que está tudo bem, está tudo tranquilo? Por que desta pergunta ainda nesta introdução, meus irmãos? Aqui nós temos esta tendência de isolar aquilo que é mais importante e caminhar achando como nada se pudesse assim nos acontecer. Nós precisamos estar vigilantes a todo momento e a todo instante, porque é sobre esta caminhada para a eternidade que este salmo está falando. É sobre esta caminhada para Jerusalém celestial é que este salmo está falando, e nós precisamos ter isto em mente. Como está a sua caminhada com Cristo, meu irmão, minha irmã, esta noite? Como está a caminhada com Cristo dos membros, irmãos e irmãs da Igreja Batista Saron? Como está a caminhada com Cristo do pastor Anderson, do pastor Luiz e dos demais pastores que Deus assim chamou para pastorear o seu rebanho? Como está a nossa caminhada com Cristo? Como está a nossa caminhada com Cristo? Ah, pastor, está tudo bem, porque tem horas, irmãos, e nós precisamos ser sinceros, nós muitas vezes não oramos mais, não lemos mais a Bíblia, não buscamos mais o Senhor, não vivemos mais uma vida de santidade, não vivemos mais uma vida em comunidade, e aí, meus irmãos, nós queremos entrar para a síndrome daqueles que a culpa é de todo mundo, mas nunca olhamos e analisamos, conforme nós vamos ver Paulo dizer aos Coríntios, e examinamos se estamos em Cristo. E aí sim nós precisamos, esta noite também, fazer esta pergunta: como está a nossa caminhada com Cristo? Porque o Senhor só é socorro para aqueles que estão em Jesus e estão em direção a Jerusalém eterna. Amém? O Senhor só é socorro para aqueles que estão em Jesus e estão em direção a Jerusalém eterna. Pois bem, nós vamos então ver 5 pontos que eu quero destacar com os irmãos. Em primeiro lugar, Deus é o nosso socorro, versículo 1 e o verso 2, por gentileza você pode aí abrir a sua Bíblia, e nós vamos ver por que ele precisava de socorro. Havia muitos perigos, como nós falamos aos irmãos, havia muitos perigos nesta caminhada até a Jerusalém. Havia o perigo daqueles que eram salteadores, dos ladrões, havia também o perigo dos animais ferozes, os ursos, que ali também poderiam, os leões poderiam ameaçar, os animais selvagens poderiam ameaçar esses peregrinos. Havia também os perigos dos caminhos que eram cheios de pedras, caminhos que eram descidas, eram íngremes, era perigoso se deslizarem e assim levarem tombos e baterem suas cabeças nas rochas. Havia enormes perigos para esses peregrinos até Jerusalém, da onde eles saíam das suas cidades, das suas terras natais. Havia vários perigos, os ladrões, as feras selvagens, havia os caminhos montanhosos, dependendo de onde eles vinham, tinham que atravessar cordilheiras,
e assim eles estavam enfrentando vários perigos. E assim nós vemos no verso 1, de onde vem o nosso socorro. Durante o dia, dependendo da época do ano, nós vemos no contexto também, o sol era muito forte, a noite era muito fria, noites extremamente frias e perigosas, e assim ele se via indefeso, este peregrino se via totalmente fraco, e ele entende a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, e ele pergunta: da onde virá o meu socorro? Porque ele sabia que sozinho ele não conseguiria vencer, sozinho ele não conseguiria romper, sozinho ele não conseguiria chegar até Jerusalém, sozinho ele não conseguiria passar por meio daquelas dificuldades. Então nós vemos no verso 1, de onde vem o meu socorro? Só precisa de socorro quem está em perigo. Só precisa de socorro quem está lutando contra as inclinações da carne, quem está passando dificuldades, seja na família, seja em algum contexto, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Só precisa de socorro aqueles que estão em direção a Jerusalém celestial. E aqui nós vemos no verso 1, ele está precisando de socorro, porque o contexto era perigoso, ladrões, as feras, os caminhos eram cheios de pedras. Só precisa de socorro aqueles que estão em perigo. Quais são os perigos, conforme nós já falamos aos irmãos que têm nos rodeado? São os ladrões, são as feras, são os caminhos cheios de pedras, são a noite fria, os dias muito quentes. Quais são os perigos para a sua alma, meu irmão e minha irmã, esta noite que está aqui e que não está aqui? Quais são os perigos para nós, povo de Deus? E assim ele inicia no verso 1, de onde me virá o socorro? E aí ele vai dizer antes: elevo os meus olhos para os montes. E a pergunta também que surge para nós é: qual monte que ele está olhando? O monte Sião, o lugar onde estava o templo de Jerusalém, aonde Deus escolheu habitar, e ele está olhando para aquele monte. Não é qualquer monte, não é qualquer lugar, ele sabe para onde ele está olhando, aonde Deus habita, e ele precisa do socorro somente do Senhor, ele necessita do socorro do Senhor para a sua vida. Ele sabe que não pode esperar socorro de mais ninguém, a não ser socorro tão somente do Senhor. E assim nós vemos neste verso 1 ainda, que os seus olhos estavam olhando para o Senhor, e assim como ele olhava para o monte Sião, olhando para o Senhor, o monte Sião representando a presença, Jerusalém representando a presença do Senhor, ele se vê em apuros, ele se vê em perigo. E que verdade nós podemos destacar ainda neste verso 1, que a partir do momento que nós conhecemos a Jesus Cristo, conhecemos o Evangelho, nós começamos a enxergar quão fracos nós somos, quão necessitados nós somos, quão imprestáveis nós somos, quão sem força nós somos, quão debilitado nós somos. E aqui o salmista está dizendo: olha, eleva os meus olhos, olhando para o monte Sião, aonde o Senhor habita, e eu preciso de socorro, porque os perigos são constantes à minha volta. As feras selvagens, os ladrões, o caminho íngreme, o frio, o sol, são inúmeros problemas que estão me cercando, mas os meus olhos estão para o Senhor, os meus olhos estão no Senhor, porque eu sei que é de lá. E aí ele vai responder no verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele sabe que o socorro não vai vir da companhia das pessoas que viajam ao seu lado, não vai vir de outros homens, mas o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele usa essa expressão do Senhor que fez os céus e a terra como uma expressão que nos leva a entendimento que ele sabe que Deus que criou as feras selvagens, que criou a noite, o sol, o dia, este Deus que tem domínio sobre todas as coisas, é deste Deus que
vem o seu socorro e por isso ele pode descansar, porque tudo nos céus e na terra dá testemunho do grande Criador, que também é o nosso Pai Celestial, então não há o que temer, e assim ele se volta para o Senhor, conforme diz o verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem de qualquer um, o meu socorro não vem de qualquer Deus, o meu socorro vem do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que domina sobre o mar, que domina sobre as tempestades, que domina sobre todas as coisas, sobre as feras selvagens, aquele que tem poder para repreender os salteadores, é de lá que vem o meu socorro. O que nós necessitamos é ajuda poderosa e eficiente do Senhor, todos os dias, todo momento e a todo instante. Que misericórdia de fato temos em nosso Deus. A esperança é esta: nosso Senhor é o nosso socorro e o nosso socorro vem dele. O nosso socorro está sempre presente, o nosso socorro não deixará de nos alcançar, ele irá nos alcançar. E aqui o salmista está dizendo: elevo os meus olhos para o monte, eu me vejo em perigo, e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele nunca se atrasa, ele não demora, que por muitas vezes nós estamos achando que o socorro do Senhor está demorando, por muitas vezes nós estamos nesta pandemia achando que Deus está atrasado no seu socorro, para que isso acabe logo. Deus não demora, ele tem o seu tempo de agir, o seu socorro vem na hora certa, ele está nos tratando, ele está nos cuidando, ele está nos fortalecendo em meio a tudo isso. O socorro do Senhor nunca chega atrasado. O Senhor é quem criou todas as coisas e está nas alturas, o céu e terra estão sobre o seu domínio. E é assim que o salmista diz: o meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Igreja Batista Saron, irmãos e irmãs que estão aqui, sabe os momentos de aflições, de lágrimas, de preocupações que nós passamos? O socorro para a minha alma, para a sua alma, para as nossas tendências pecaminosas, está no Senhor que fez os céus e a terra. Para que se lamentar, para que se desesperar? Olha para este texto que o salmista está dizendo: olha, nós estamos em perigo, sim, nós estamos em perigos, mas os nossos olhos estão olhando para o Senhor, e o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele pode destruir os céus e a terra antes de permitir que o seu povo possa ser destruído, e os montes perpétuos se curvarão antes que caia aquele cujos caminhos são eternos. Nós não devemos olhar essas circunstâncias achando que nós estaremos sujeitos e vamos sucumbir. Nós devemos olhar para o Senhor Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, aquele que criou todas as coisas, e confiar nele como criaturas, como filhos, e saber que ele está no domínio de todas as coisas. O meu socorro vem do Senhor, não da terra, não vem de homens, não vem de coisas que são passageiras, mas o nosso socorro vem do Senhor. Então, neste primeiro ponto eu quero aplicar e dizendo aos irmãos: Deus é o socorro do seu povo, Deus é o socorro daqueles que se veem em perigo. Uma das grandes crises que nós estamos vivendo, irmãos, é o tempo das pessoas que se acham autossuficientes. Eu vou conseguir com as minhas forças chegar a Jerusalém celestial, a Jerusalém eterna. Isto é uma mentira. Nós precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. E precisamos orar uns pelos outros. O salmista aqui está colocando a sua alma, o seu coração, dizendo: olha, eu estou em perigo, ajuda-me, Senhor. Agora, enquanto eu e você estivermos confiando em nossa força, em nosso intelecto, em nossas vontades, nós estaremos em ruínas, mas o salmista está dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Deus é o socorro do seu povo. Por isso, olhamos para o Senhor. De onde vem o nosso socorro?
Nosso socorro vem do Senhor. E aí ele vai dizer em segundo lugar, Deus nos guarda em todo lugar. Então, em primeiro lugar, Deus é o nosso socorro. Em segundo lugar, então, agora ele vem como as promessas. E aqui nós vemos, parece que não sabemos se o salmista está falando com outra pessoa, está respondendo ao seu lado, ou se alguém está, ou se Deus está falando a partir do verso 3, mas aqui nós conseguimos compreender mais claramente, é que ele está, assim como o próprio salmista também vai dizer em outro salmo, porque está abatido a minha alma, ele está pregando para si mesmo, aqui ele não está fazendo uso da confissão positiva, ou querendo repetir algo, como se fosse um mantra, para que as coisas fossem melhorar, não, ele está lembrando das verdades, das promessas do Senhor, e a partir do verso 3 até o verso 8, ele começa então agora, Deus é o nosso socorro, tudo bem, amém pastor, eu entendi, Deus é o nosso socorro, mas e daí, como assim Deus é o nosso socorro? É como se ele estivesse dizendo assim, agora ele começa do verso 3 até o verso 8, trazer as promessas de como Deus opera, de como Deus se manifesta como socorro do seu povo, e aqui nós vemos nesses versos do 3 até o verso 8, a forma como Deus manifesta o socorro para o seu povo. E em primeiro lugar, então, Deus nos guarda em todo o lugar. O caminho era longo, era variado. O caminho a qual eles estavam indo era muito longo. Então ele diz aí no verso 3 e verso 4, ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará nem dormirá. Aqui nas outras expressões vai dizer não dormitará ou não dormirá, e aqui ele está dizendo que em todos os lugares que formos, o Senhor está vigilante e cuidando de nós. Eu não sei aqui se tem alguém aqui esta noite que já trabalhou de vigilante ou de vigia, tem que ficar acordado a noite inteira, vigiando ali, e aí de repente, o que acontece quando a gente está umas meia-noite aí, dá aquela piscada assim, né? E aí de repente o salteador pode invadir, ou pode acontecer. Imagine-se a cena, aqui os homens da igreja vão pescar no Pantanal e escala aqui 3 homens para cuidar para que a onça não chegue ali. O que será que aconteceria? Será que esses homens voltariam vivos, ou será que esses vigias seriam fiéis, guardas ali? Aqui nós estamos vendo, a partir do verso 3 e 4, é que o exemplo que está sendo dado é que Deus não dorme, Ele não fecha o seu olho em momento algum, Ele está a todo tempo e a todo instante, guardando em todo lugar e em todo instante o seu povo. Aqui nós vemos como Deus é santo e Ele cuida da sua criatura, dos seus filhos e do seu povo, e nós vemos aqui, conforme diz o verso 4, é certo que o guarda de Israel não se descuidará e nem dormirá. O porquê que o salmista vai dizer, porquê que eu posso me deitar e logo pegar no sono? Porque o Senhor, Ele não dorme, Ele está cuidando de nós, do seu povo em todo lugar, em todo momento. E Deus, Ele não cochila, Ele fica atento, e os seus olhos estão abertos sobre o seu povo, durante todo o caminho, em todo lugar, aonde nós estivermos nesta caminhada, nesta santa peregrinação, viajando. Nós estamos vendo aqui no verso 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e guardará, e aquele que te guarda não se descuida. Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem, trupiquem, ou seja, quando nós estamos caminhando muitas vezes podemos pisar em falso. Ele não vai permitir, Ele vai na frente guardando, cuidando, sustentando, para que não venhamos fraquejar, sucumbir, mas assim Ele vai nos guardando em todo lugar, em todo momento, em todo instante. Ele é o guarda, Ele é o nosso vigia, Ele não dorme, Ele permanece acordado, cuidando do seu povo a todo tempo e a todo instante. E que verdade maravilhosa é essa, meus irmãos, que por muitas vezes nós podemos às vezes quase tropicar, mas o Senhor está ali nos guardar, Ele está ali guiar os nossos passos, e portanto Ele vai cuidar os nossos pés para que não sejamos assim vacilantes e possamos caminhar firmes. E por isso
e ele ainda diz no verso 4, dizendo que ele não vai dormir, e esta também, volto a dizer, uma verdade que pode trazer conforto aos nossos corações, que Deus é aquele que está atento a todo momento e a todo instante. Quando nós estamos muito naquele momento de sono terrível, não há nada que às vezes nos consegue manter acordado. Nós deitamos e dormimos, mas existe alguém que permanece acordado o tempo todo, cuidando do seu povo. Ele não cochila, ele não vacila. E este é o Senhor Deus poderoso que guarda o seu povo a todo momento e a todo instante. E assim podemos descansar nesta verdade, e podemos assim crer que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos e abertos sobre aqueles a qual o clamam, o buscam e invocam o seu santo nome. Por isso, então, essa segunda verdade que nós temos diante de nós, meus irmãos, é que Deus nos guarda em todo lugar, nos guarda de vacilar, e Ele não dorme, Ele está vigilante a todo momento e a todo instante. E aí, em terceiro lugar, nós vemos no versículo 5 ao versículo 6, Deus nos guarda em todas as ocasiões. E aí ele vai dizer, o verso 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te prejudicará de dia e a lua de noite. Repare o versículo 5, quem te guarda é quem, irmãos? É o Senhor. E aqui no versículo 5, Deus guarda, então é Deus que nos guarda em todas as ocasiões. Deus é o nosso socorro, então como Ele é o nosso socorro, Ele nos guarda em todas as ocasiões, Ele nos guarda em todos os lugares, enquanto nós estamos caminhando, nesta caminhada, Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem, Ele não vai dormir. E agora, em terceiro lugar, nós vemos que Ele nos guarda em todas as ocasiões, seja durante o dia e seja durante a noite. Durante o dia, os raios do sol muito forte não vão te prejudicar, e à noite o frio não vai te prejudicar. Ele vai nos guardar a todo momento, a todo instante. Mas reparem no verso 5, o Senhor é quem te guarda. O Senhor não confiou esta missão de nos guardar a anjos, mas Ele é quem nos guarda. Olha que diz o verso 5, o Senhor é quem te guarda. Ele poderia deixar na responsabilidade dos anjos, mas não, é o Senhor. Aqui está dizendo, e a tradução vai dizer esta observação, apontando que é o Senhor é quem nos guarda. E aqui nós temos esta plena certeza que o Senhor está cuidando de nós, e o Senhor está nos guardando em todas as ocasiões. E quais são as ocasiões? Durante o dia, durante a noite, nós temos inúmeras surpresas, que durante o dia ou a noite, seja o calor ou o frio, qualquer sejam as mudanças, sejam as informações, sejam as notícias, todas essas coisas o Senhor continuará a nos guardar. Não precisamos temer os ataques repentinos no momento ou algum dia. Sejamos então aqueles que olham para esta verdade, são assim protegidos pelo Senhor. O Senhor é o teu protetor e Ele está acordado, Ele não dorme, Ele é a nossa saída, a nossa chegada, e o sol não te prejudicará, e nem a noite, a lua de noite não vai nos afetar. Por isso temos esta verdade que o Senhor nos guarda também em todos os momentos. E em quarto lugar, meus irmãos, o versículo 7, Deus nos guarda de todo o mal. O Senhor te protege de todo mal, Ele protege a tua vida. A uma outra versão vai dizer a tua alma. A pergunta que eu faço aos irmãos esta noite é: qual é o pior mal que pode acontecer na vida do ser humano? Alguém poderia dizer exatamente neste momento, morrer pelo coronavírus. Eu diria que esta não é o pior mal, porque o pior mal é morrer sem Jesus. A pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é morrer sem Jesus. E aqui o verso 7, ele está dizendo, sim, nós vamos passar pelas aflições, pelas provações da vida, nós não estaremos isentos, mas o Senhor vai nos guardar. Mas aí ele vai mais
a fundo e vai dizer: Ele protegerá a tua vida. A nossa salvação não está em nossas mãos, como se dependesse das nossas forças, mas depende exclusivamente do Senhor. É Ele quem nos chamou, nos salvou, nos resgatou por meio de Cristo Jesus. E como nós já falamos aos irmãos, são palavras de Jesus: nenhuma ovelha vai escapar de suas mãos. Por isso, uma vez que estamos em Cristo Jesus, andando em Cristo Jesus, servindo a Cristo Jesus, amando a Cristo Jesus, temos assim a nossa vida protegida pelo Senhor Jesus. Não há mais o que temer. O que nós devemos temer, e assim a própria palavra do Senhor vai dizer, é o próprio Deus, aquele que tem poder depois da morte de lançar ou na condenação ou no inferno, de nos levar à eternidade. Por isso o Senhor nos protegerá, Ele nos guardará de todo mal. Aquele que está em Cristo Jesus, não há o que temer. Por mais que o mal vai nos arrodear, as aflições desta vida, mas Ele protegerá a sua alma. Essas provações, essas aflições que eu e você passamos, seja no contexto familiar, no emprego, seja na onde for, irmãos, essas coisas não comprometem a nossa salvação daqueles que estão em Cristo Jesus. Enfermidades, lutas, provações nesta vida não roubam a nossa alma de Cristo Jesus, não roubam a nossa alma das mãos de Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo no verso 7, o Senhor protegerá de todo mal, Ele vai nos guardar em meio às aflições. E aí ele vai dizer: protegerá de a tua vida, a tua alma está guardada no Senhor. E o que significa, meus irmãos, é que nós não precisamos temer. Mais uma vez, Deus é o único que guarda a alma. A nossa alma é guardada do domínio do pecado, da infecção do erro, do desânimo, do orgulho, do mundo, da carne. É guardada das coisas que são passageiras. A nossa alma está guardada em Cristo Jesus, guardada em Deus, e por isso podemos descansar. Geralmente, meus irmãos, muitos estão perturbados, estão tristes, estão aflitos, porque não encontram paz para a sua alma. Mas nós que estamos aqui, mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo ou ainda vamos passar, podemos descansar e ter paz em nossa alma, porque o Senhor guarda as nossas vidas, porque o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guarda a alma daqueles que assim estão em Cristo Jesus. Nada pode nos tirar de suas mãos. E assim, meus irmãos, devemos descansar nesta verdade. E por último, meus irmãos, o verso 8. Deus nos guarda aqui e para sempre. O verso 8 vai dizer: o Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada, desde agora para todo sempre. Aqui pode simbolizar, sim, desde o momento que os peregrinos saíam de suas casas rumo a Jerusalém, para ir para as festas ali, mas aqui olhando também para nós hoje, a partir do momento que nós estamos em Jesus, a partir do momento que nós começamos a trilhar a caminhada em Cristo Jesus, a partir do momento que o Espírito Santo fez uma obra por meio de Cristo, da palavra em minha vida e em sua vida, o Senhor nos guardará para todo sempre. A partir do momento que nós estamos verdadeiramente convertidos a Deus, transformados por meio do Santo Evangelho, nós temos esta certeza: Deus nos guarda aqui e para todo sempre, seja daqui mais 10 anos, 20 anos, seja aonde estivermos como filhos e filhas de Deus, temos esta certeza que o Senhor nos guardará aqui e agora e para todo sempre. Toda a igreja está assim assegurada por esta proteção eterna, a perseverança final dos santos, e assim é assegurada por meio de Deus, não por nossas forças. Assim descansamos no Senhor. Deus nos guarda, salvo do mal, do domínio do pecado, guarda por meio do Santo Espírito, por meio da palavra, a saída, a entrada, no início da conversão até o final, no dia que nós estivermos na glorificação, estarmos com o Senhor para todo sempre. Temos esta certeza, para sempre, até o fim. Deus nos levará, nos guardará, nos sustentará nesta jornada, porque Ele é o nosso socorro. Não deixe
o medo tomar conta do seu coração, olhe-se tão somente para Deus, volte-se tão somente para Deus, e tenha neste Deus o socorro para a sua alma, para o seu coração. Lembre-se daquilo que eu disse aos irmãos no início: Deus está com o seu povo, desde a conversão até a glorificação. E a glorificação é o último dia, onde nós estaremos com o Senhor para todo sempre, porque Ele é o socorro do seu povo. Deus é o socorro do seu povo, e por isso podemos descansar nesta verdade eterna. Quero concluir, meus irmãos, fazendo esta pergunta: qual é o socorro para a sua alma? Qual é o socorro para os seus problemas, para as suas preocupações? Como está a sua caminhada com Cristo? Como está a sua caminhada com Cristo? Como está a sua caminhada com Cristo? Quais são os perigos que estão cercando a minha vida como servo do Senhor, ou pastor desta igreja? Quais são os perigos que estão cercando os corações dos maridos, das esposas que estão aqui, dos filhos e filhas, dos irmãos que são solteiros, das irmãs que são solteiras? Quais são os perigos que estão nos cercando enquanto nós estamos caminhando para Jerusalém celestial? Qual é o perigo? É o desânimo? É a fraqueza? Qual é o perigo? É as preocupações? É as inseguranças? Quais são os perigos que estão a nos cercar? Lembre-se, meu irmão e minha irmã, que Deus é o nosso socorro. Quero ler para os irmãos dizendo: para o céu nós levantamos os nossos olhos, para o trono do Senhor, pois ali o nosso Salvador se assenta no alto, e dali virá a nossa força, a nossa ajuda, para todos aqueles que clamarem ao Senhor. Por mais que nós estejamos fracos, Ele não nos deixará se perder. Por mais que sejamos falhos, Ele perdoa os nossos pecados e nos coloca de pé se arrependemos verdadeiramente. Por mais que sejamos atacados pelo cansaço, pelo desânimo, o Senhor é o socorro para as nossas almas. Que descansamos, pois, nesta verdade. Olhemos, pois, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Da onde vem o seu socorro? Da onde vem o nosso socorro? Tem vindo de homens, de esperanças frustradas? Da onde tem vindo o nosso socorro? Olhemos para Jesus, desviando o nosso olhar de tudo o que nos embaraça, de tudo o que nos traz desânimo, de tudo aquilo que nos faz tropeçar. Olhemos, pois, para o Senhor Jesus. O meu socorro vem do Senhor. Precisamos nos lembrar que o nosso socorro vem do Senhor. Meu irmão, minha irmã, enquanto nós estamos peregrinando, eu não sei o que te tem trago insegurança ou te tem trago aflições, mas eu sei que no Senhor nós temos o socorro para nossas almas. No Senhor nós temos o socorro para as nossas almas. Querido Deus, nós somos tão fracos, Pai, nesta caminhada que é dura, que é árdua, de tantas preocupações que eu tenho, e que eu tenho certeza que cada irmão e irmã que está aqui, que não está, tem. Todos nós temos preocupações nesta caminhada, assim como esses peregrinos aqui no Salmo 121 estavam em destino a Jerusalém,
a estar ali cultuando ao Senhor, levando suas ofertas, os seus sacrifícios. Aqui hoje, ó Pai, de uma maneira simbólica, claro que nós também estamos peregrinando rumo a Jerusalém celestial, e muitos perigos têm nos cercado, ó Pai, muitas coisas têm nos trago às vezes inseguranças, incertezas, nos sentimos muitas vezes ameaçados, confusos, preocupados, abatidos, muitas vezes, ó Deus, ficamos ansiosos demais. Senhor, nós estamos aqui esta noite, Senhor, pedindo por meio do Santo Espírito, ensina-nos a descansar em Ti e a encontrarmos socorro tão somente no Senhor, ó Pai. Para aquela mãe que está aqui, para o pai, para os irmãos e irmãs, para os casais, para os filhos e filhas, para a Tua igreja, neste lugar, que encontremos, pois, socorro tão somente no Senhor, ó Pai. Não busquemos socorro nas coisas que são passageiras, nas coisas que a traça e a ferrugem corrompe e consome, mas que possamos buscar socorro no Senhor. Nós estamos caminhando em direção a Jerusalém celestial. Como está, Senhor, a nossa caminhada com Cristo? Nós temos buscado socorro para aonde? Para as nossas almas. Alimenta-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor. Que verdade nós temos neste Salmo 121, que desde a conversão até a glorificação, o Senhor está conosco, o Senhor está com o seu povo, o Senhor sustenta os seus, o Senhor guarda os seus, o Senhor protege os seus, o Senhor não dorme, o Senhor está vigilante nos passos de cada irmão e irmã que aqui está e que não está. O Senhor está a todo instante, a todo momento nos guardando, nada pode nos roubar das mãos de Cristo Jesus. Que segurança eterna nós temos em Cristo Jesus, porque muitas vezes, ó Pai, nós nos sentimos tão desanimados, porque nós estamos, ó Pai, buscando e depositando o socorro da nossa alma, do nosso coração, em coisas que são passageiras. Ó alma cansada, ó alma abatida, ó coração aflito, ó crente em Jesus que está aqui esta noite, a mim e a você, meu irmão, lembremos, pois, desta verdade, Senhor, todos os dias, o Senhor guardará a nossa saída, a nossa chegada, o Senhor nos guardará de todo mal. Por mais que estamos sujeitos às aflições, mas o Senhor está conosco. O Senhor está com esta igreja, o Senhor está com as famílias que estão em Cristo Jesus. Aqui estamos, Pai. Os perigos são inúmeros. Perigos nas tentações, nas inclinações pecaminosas. Perigos, ó Pai, das pressões exteriores, ó Pai, que venham nos cercar. Perigos das distrações, dos salteadores. Perigo daqueles, ó Pai, que querem, ó Pai, levantar falsos testemunhas. São vários perigos que todos nós aqui estamos inseridos e estamos passando dia após dia. Mas o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Se nós nos sentimos inseguros, ó Pai, por conta desta pandemia que nós estamos passando, por conta deste contexto na economia, na política, o mundo, ó Pai, Senhor, eu sei que é difícil, ó Pai, às vezes nós imaginarmos, mas seja em contexto de perseguição, que se formos assim, ó Pai, para estarmos inseridos mais à frente em perseguições mais ferozes como igreja, sermos perseguidos, ó Deus, seja por ditadura, seja o que for, uma das coisas nós temos certeza que o Senhor é o nosso socorro. O Senhor continuará guardando o seu povo, continuará sustentando a sua igreja, todos os dias e todos os momentos da história.
Senhor, que as preocupações dos meus irmãos e irmãs que estão aqui esta noite, ó Pai, encontrem descanso e socorro para suas almas no Senhor, ó Pai, no Senhor. O Senhor é o nosso socorro. É uma verdade tão simples, tão óbvia da fé cristã. É uma verdade tão clara para nós. É uma verdade que muitas vezes nós lembramos, mas não internalizamos, não memorizamos. Senhor, tem misericórdia de nós. O nosso socorro vem do Senhor. Vem do Senhor. Guarda esta igreja, Pai. Guarda esta igreja. Que muitos membros aqui, ó Pai, nós temos, estão procurando socorro para suas almas em lugares errados. E estarão, ó Pai, se frustrando, ó Deus, porque estão procurando socorro em lugar errado. Desperta o teu povo, ó Deus, para se voltar para o Senhor e encontrar socorro tão somente no Senhor. É por isso que te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quero convidar os irmãos para louvarmos ao Senhor enquanto eles estão vindo aqui. Nós queremos dar alguns avisos. O primeiro aviso é que nós vamos retornar na quarta-feira